Cracle. Cracle. As chamas brilhantes que queimavam na lareira requintada lambiam o pinhal de alta qualidade e exalavam um aroma fragrante. Um fluxo quente de ar circulou pelo salão principal, contrastando com o mundo frio e escuro do lado de fora. Havia uma longa mesa de madeira no centro do salão, com uma toalha de mesa branca sobre ela. Nela havia candeeiros de prata e porcelana preciosa, todos dispostos cuidadosamente por empregadas domésticas com belas figuras. Esta porcelana foi excepcionalmente brilhante. Todos os utensílios de mesa eram artigos de luxo, importados de elfos raros e ainda mais requintados e lisos do que a pele de um recém-nascido. Decorados com motivos florais extremamente elaborados, eram simplesmente peças de arte de alta qualidade e estavam cheios do estilo perfeccionista dos elfos. O preço desse talher de mesa era certamente aterrorizante, e não podia ser comparado às propriedades familiares de todas as empregadas domésticas, mesmo que somadas. Se eles quebrassem um pedaço por acidente, o grande barão definitivamente ficaria furioso. Frango coberto de sumos e lombo suave e tenro de vitelo foram todos assados na perfeição e arrumados na mesa de jantar. Havia longas tiras de pão branco em uma cesta de ratã tecida, e um pote de porcelana cor de mel contendo caldo de cogumelo branco leitoso no lado dava uma fragrância rica. Na borda da panela estava uma concha de cobre para uso de todos. Cada assento tinha em frente facas e garfos de prata, mas também havia bandejas de porcelana e alguns pequenos pratos contendo sal fino misturado com gergelim e pimenta preta em pó. Leilin estava habilmente usando suas mãos meias e bonitas com o garfo e a faca. Ele limpou um pedaço de lombo em pimenta antes de entregá-lo à boca. As habilidades do chefe não eram ruins, a carne era muito tenra e mastigável, o que fez Leilin balançar a cabeça ligeiramente. Ah! Olha isso! Nosso filho agora é adulto também. Jonas riu alegremente da cabeceira da mesa, com um copo de vinho de uva na mão. A família de três de Leilin e Isabel eram as únicas sentadas na enorme mesa de jantar. Os outros criados e criadas só podiam ficar de lado e esperar. O mordomo, que tinha uma posição bastante alta na mansão, segurava uma toalha branca na mão. Ele ficou respeitosamente atrás do barão, assim como os outros aprendizes. Este foi evidentemente um banquete de família. Claro! Meu pequeno Leilin é o melhor. Veja o quanto ele está comendo. Com tal apetite, ele definitivamente se tornará um jovem maravilhoso com quem as garotas ficarão loucas. Lady Sarah também riu. Não se pode negar que o atual Leilin herdou os dois genes de seus pais e tinha um bom corpo. Seu rosto já continha marcas da beleza que ele herdaria. Isabel assentiu do outro lado, continuando a focar sua atenção na torta de maçã na frente dela. Bem, Sarah, eu gostaria de dizer alguma coisa. Jonas largou a taça de vinho, sua expressão levemente séria. Acho que Leilin está pronto para entrar em uma profissão, se iluminando com conhecimento acadêmico. Mas ele ainda é tão jovem. Sarah parecia bastante preocupada. Não, ele já tem 5 anos. Todos os filhos de outros nobres recebem educação nessa idade. Você quer que nosso filho perca para os outros na linha de partida? Jonas fez uma pergunta em resposta, deixando Sarah sem palavras. Leilin estava bebendo e comendo, mas ele estava ouvindo atentamente. Educação aos 5 anos de idade. Parece que vou conseguir interagir mais profundamente com essa sociedade. Afinal, as memórias de Beelzebub estão todas relacionadas ao diabo e ao inferno e têm pouco a ver com o plano material principal. Leilin também ficou impressionado com os métodos de educação dessas famílias nobres. Suas identidades como nobres não eram inatas. A fim de manter sua glória e posição ilustres na sociedade, eles teriam que investir grande esforço. Todos os herdeiros de uma família nobre receberiam educação rigorosa e severa desde tenra idade. Isso foi transmitido ao longo das gerações, e mesmo que ocasionalmente houvesse um sujeito bom para nada, a maioria deles era das pessoas mais sábias e instruídas do mundo.
Implementando educação elitista e monopolizando o conhecimento, Leilin pensou secretamente para si mesmo. No mínimo, ele entendeu que as taxas de educação aqui eram simplesmente assustadoras. Como resultado, entre todos os empregados da mansão, apenas o mordomo e um punhado dos aprendizes de cavaleiro podiam ler, enquanto os demais eram analfabetos. Evidentemente, os plebeus que cresceram em tal ambiente eram absolutamente incapazes de competir com as gerações posteriores das famílias nobres. Se este era o caso, mesmo em termos de intelecto, a quantidade de o poder que eles controlavam seria pior. E você, Leilin? Jonas olhou para Leilin. Acho que estou pronto para isso, pai, respondeu Leilin. Ele teve mais do que suficiente fingindo ser uma criança. Agora é um verdadeiro descendente da família Faulen. Excelente comportamento. O barão riu com vontade e bebeu o vinho tinto em seu copo em um gole. Ele então começou a discutir com Seira sobre o problema de qual estudioso eles deveriam contratar. Leilin, é claro, não estava em posição de interferir e só podia beber seu caldo de cogumelo em silêncio. Você está em Troia e através das lacunas entre suas ações, ele podia ver sua prima mais velha, Isabel, fazendo uma careta para ele enquanto ela pronunciava as palavras. Ele apenas fingiu não vê-la provocando-o, fazendo-a revirar os olhos. Depois de comer, Leilin voltou para seu próprio quarto. Este foi um benefício que ele havia tentado o seu melhor para lutar. Embora o barão e sua esposa tivessem concordado com esse pedido, eles também tinham outros termos. Ao lado de seu quarto haveria um experiente, alguém separado apenas por uma cortina de seda pronta para cuidar do jovem mestre em todos os momentos. Leilin, claro, absolutamente não lhe deu a chance de fazê-lo. Sua maturação inicial fez a esposa do barão muito satisfeita, mas também se sentiu um pouco chateada e arrependida. Uma luz fraca brilhou nos olhos de Leilin quando ele ouviu sons de respiração leve da porta ao lado. Lasca. Mostrar minhas estatísticas atuais. Leilin Faulen, força. 0.4, agilidade. 0.3, vitalidade. 0.6, espírito. 1.0, condição, saudável. O iChip enviou a informação fielmente. As estatísticas atuais de Leilin eram muito melhores do que outras crianças de sua idade, e até mesmo seu espírito havia sido restaurado ao padrão médio das pessoas comuns. Mesmo assim, isso fez Leilin franzir a testa em insatisfação. Está demorando muito para restaurar tudo. As leis do mundo dos deuses são realmente as mais severas entre todos os mundos. Por meio de muitos experimentos menores, Leilin pôde agora confirmar que, embora houvesse poderes extraordinários no mundo dos deuses, eles rejeitavam seres excessivamente poderosos. Mesmo se fossem divindades, era compulsório para eles deixarem o plano material principal depois de avançarem e estabelecerem seu próprio reino no mundo exterior. As constantes físicas aqui também sofreram mudanças. As forças atrativas entre todos os tipos de partículas pareciam ser estranhamente fortalecidas, o que tornava ainda mais difícil obter poderes extraordinários. Em resumo, até as divindades tinham que gastar muito esforço e força se quisessem ter uma grande influência no mundo dos deuses. O aspecto do conhecimento é bom, mas a educação das profissões, as pupilas de Leilin brilhavam com antecipação. No mundo dos deuses, aqueles que possuíam uma força extraordinária eram unanimemente chamados de profissionais. Eles pareciam ser capazes de ter ocupações em lugares como guildas, e obtinha todos os tipos de privilégios e benefícios para fazê-lo. O número de profissionais entre os subordinados do barão Jonas parecia ser escasso. É claro que a fortuna da família Faulen era baseada inteiramente em seu porto. Leilin secretamente especulou que talvez os principais poderes da família sempre estivessem defendendo essa área. O barão agiu rapidamente. De manhã cedo, no dia seguinte,
Um homem idoso que estava vestido completamente fora convidado a entrar na mansão. Bom dia, Sr. Leilin Faulen. Este estudioso tinha o ar de alguém que lera intensamente todos os livros tradicionais, e sua maneira de falar também era muito apropriada para sua profissão. Parecia que ele e o Barão Jonas tinham se dado muito bem e tiveram uma conversa agradável. Então ele foi convidado a ser o tutor de Leilin imediatamente. Leilin encontrou seu professor em uma pequena sala de visitas que havia sido aberta temporariamente. Foi uma pena que sua riqueza de conhecimento excedeu em muito a de seu tutor aos trancos e barrancos. Entretanto, sua compreensão do mundo dos deuses obviamente superou a de Leilin. Assim Leilin manteve uma expressão respeitosa. Bom dia, professor. Posso perguntar como devo me dirigir a você? Tais ações refinadas e corteses claramente surpreenderam o estudioso. Ele levantou os olhos e o interesse em suas pupilas ficou mais forte. Ter um filho tão inteligente e talentoso como seu aluno seria uma questão extremamente feliz para ele. Você pode me chamar de Anthony, disse o acadêmico ao sorrir. Que jovem rapaz educado. Bom dia, professor Anthony. Leilin saudou-o mais uma vez, mas na verdade ele estava secretamente fazendo uma checagem completa dos detalhes do seu tutor e informativo de fundo usando a Ilasca. Scan concluído. Nome: Anthony. Força 0.9, agilidade 1.2, vitalidade 0.8, espírito 1.7, avaliação, ser humano normal, um pouco dotado espiritualmente. Este é um estudioso médio típico. Leilin suspirou para si mesmo. Inicialmente, ele esperava encontrar um magus ou algum outro ser que usasse magia. Afinal, a identidade de um estudioso era um excelente disfarce para essas profissões. Mas Anthony, que estava sentado à sua frente, claramente não era uma pessoa assim. Então, posso perguntar o que você pode me ensinar? Leilin mergulhou direto no tópico principal. Essa atitude evidentemente assustou Anthony. Como herdeiro de uma família nobre, há muito conhecimento de que você precisará dominar, como idiomas, escrita, etiqueta e aritmética simples. A linguística é o meu forte, por isso vou desenvolver um curso para você sobre a linguagem comum usada aqui. Este também seria o arranjo mais apropriado para uma criança de 5 anos de idade. Quanto aos outros que seguem, minhas desculpas, mas isso dependerá da opinião do barão. Tudo bem então, vamos começar. Leilin assentiu. Embora ele já tivesse obtido uma grande quantidade de conteúdo sobre idiomas quando foi projetado pela primeira vez no mundo dos deuses há muito tempo, isso era obviamente insuficiente. Afinal de contas, como parte de uma família nobre, ele tinha que dominar cortesias especializadas e até certos maneirismos de fala, ou então seria tratado como um camponês inexperiente. Embora Leilin detestasse a ideia de formalidade, ele ainda precisava tomar a iniciativa de se adaptar às leis, já que não tinha a capacidade de quebrá-las. Este foi o princípio da sobrevivência.